Se você é médico como eu, você deve querer mais qualidade de vida, liberdade, retorno financeiro e tempo para sua família. E muitas vezes o que te impede de chegar nisso é depender de plantões, de convênios e talvez não ter o seu consultório particular ainda. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 fases que todos os médicos passam e que é literalmente o caminho para você alcançar esse resultado final e ter mais qualidade de vida e tempo para sua família. Eu posso dizer exatamente qual é o seu próximo passo, porque eu não só passei por esse processo até construir meu instituto aqui, que é a referência na cidade, mas também ensinei centenas de outros médicos a saírem do completo zero e montarem suas clínicas com faturamento de no mínimo R$100.000 por mês. Então presta bem atenção, porque a fase número 3 é a que literalmente a maioria dos médicos morre na praia e não sai do canto e termina regredindo para a fase número 1. E a fase número 1 é o que eu chamo de desespero. E eu passei por essa fase logo quando eu me formei. Eu dependia de 120 horas de plantões, eu dormia quase todos os dias dentro da UTI para poder estar lá no plantão no dia seguinte, e eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para fazer academia, para me alimentar bem, cheguei a ganhar peso nessa época, e eu estava literalmente no fundo do poço. E eu estava realmente desesperado para saber o que fazer para sair desses plantões desgastantes e conseguir ter mais qualidade de vida, liberdade. E é uma fase que eu vejo que 80, 90% dos médicos se encontra hoje. Talvez você que está assistindo se encontre nessa fase. E qual é o maior erro que o médico pode cometer e que certamente eu cometi no início quando está nessa fase? O maior erro é procrastinação. É você se contentar com esse pouco que você está conseguindo e ganhando, com essa qualidade de vida medíocre e com uma liberdade de tempo que é inexistente. E você contar histórias para você mesmo que não tá tão ruim assim, mais pra frente eu faço, daqui a um ano eu começo meu consultório, eu quero fazer uma pós, mas eu vou esperar mais 6 meses. Eu converso com médicos todos os dias que literalmente estão há 20, 30 anos nessa situação e não fizeram nada sobre isso. E é um dos maiores arrependimentos desses médicos é não ter começado antes. Então não importa quanto tempo você está na situação da fase 1 do desespero, você pode decidir mudar literalmente agora e dar os primeiros passos para passar para a fase 2. E a fase número 2 é o que eu chamo de aspirante. É quando você, médico, já tomou a decisão, já escolheu que não vai continuar nos plantões, que não vai continuar nos convênios e vai fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Você só está meio perdido em relação a o que fazer. Se eu faço uma pós-graduação, se eu faço uma mentoria com algum colega mais experiente, se eu faço talvez uma residência, o que é que eu vou fazer para sair dos plantões e viver de consultório particular. E o erro que eu cometi, que se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente, foi começar a fazer 2 pós-graduações ao mesmo tempo. E ter a expectativa de que eram essas pós-graduações que me dariam segurança para atender e capacidade de captar pacientes particulares, que é essencial para você montar consultório particular. Para você ter uma noção, em uma das pós-graduações que eu fiz, tinha aulas sobre terapia interal no recém-nascido, tinha aulas sobre a fisiologia completa do complexo B, que são temas ultra teóricos e que não vão me ajudar em nada quando eu for atender um paciente particular que queira somente emagrecer e ter um resultado estético. Então o maior erro que eu cometi nessa fase foi não buscar os mentores certos. E o que é um mentor? É uma pessoa que já chegou no resultado que você quer chegar e sabe literalmente todas as respostas para as perguntas que você tem. E se eu tivesse tido essa pessoa, eu teria um resultado muito mais rápido do que eu tenho hoje, que inclusive é algo que eu passo para os meus alunos. Então tem um aluno meu que nos primeiros 2 meses de consultório já alcança R$100.000 em um mês. E certamente não foi esse resultado que eu tive no começo, porque o bom mentor, ele quer que o aluno supere ele mesmo. Então você buscar a pessoa certa para te orientar a montar o consultório particular, tanto nas burocracias, como precificar a consulta, onde escolher o local de atendimento, como fazer parcerias, como fazer network, como captar pacientes particulares, como atender os pacientes com segurança, na parte técnica, médica também. Isso vai te salvar literalmente anos de frustração e sofrimento que eu tive que passar e que eu espero que meus alunos hoje não passem. Então o caminho mais rápido para você alcançar tudo que você quer sempre é buscar quem já está lá, pedir orientação e executar o que essa pessoa está te falando para fazer, porque o resultado é praticamente garantido. E se você já tomou a decisão de sair dos plantões, já escolheu os mentores certos, já está executando o que esses mentores estão te falando, o próximo passo é a fase de crescimento. E a fase de crescimento é quando você começa a fazer o seu consultório começar a gerar resultado e começa a sair dos primeiros plantões. E essa é uma fase, como eu falei no começo, que muitos médicos se perdem, porque eles não adquirem uma habilidade essencial para você fazer o seu consultório dar certo. E o nome dessa habilidade chama-se vendas. E foi o principal erro que eu cometi nesta fase. Quando eu comecei a atender os primeiros pacientes particulares, em específico o primeiro paciente, ele chegou no meu consultório, e a minha consulta na época era R$390, e eu ofereci para esse paciente somente a consulta. Eu passei ali 2 horas e meia escutando a parte da anamnese, explicando pro paciente o que é que ele precisa fazer, a parte da dieta, a parte do treino, a parte de blá blá blá, tudo que o paciente precisa saber. Passei as medicações, passei o que eu achava que deveria ter passado, e no fim das contas eu não ofereci um protocolo para o paciente, não ofereci um planejamento a longo prazo para ele ter resultado. O que é que terminou acontecendo? Esse paciente nem retornou na consulta, porque ele não tinha um planejamento na consulta. E esse é o grande erro dos médicos dessa fase aqui. É não oferecer um programa de acompanhamento para o paciente, principalmente que quer emagrecer, ou que quer hipertrofiar, ou que quer melhorar a saúde, porque é isso que vai gerar resultado. É o acompanhamento, não é uma consulta. Porque, pensa bem, se o paciente está vindo para você para uma consulta, para resolver um problema,
muitas vezes esse paciente está com hábitos ruins que geraram aquele problema há 10, 20, 30 anos. Então você pode ser o melhor médico do mundo, mas você não vai resolver isso com uma hora de consulta. Então você precisa oferecer um plano de acompanhamento para esse paciente. E muitos médicos têm o medo de cobrar por esse plano, que vai ser um plano de mais alto ticket. Então, por exemplo, se sua consulta é R$400, esse plano pode ser de 6 consultas, 12 consultas, pode incluir procedimentos também, como injetáveis, como medicações, e isso vai gerar, no fim das contas, um ticket mínimo de R$5.000. E muitos médicos travam aqui e retornam para os plantões porque tem medo de aprender a vender. E eu falo para você que esse é um erro que eu cometi. A primeira venda que eu fui fazer para um paciente, eu literalmente travei, quase tive uma convulsão da venda, porque eu estava muito nervoso, mas faz parte. Você precisa passar por isso para você aprender a vender e conseguir que o seu consultório faça um resultado que te permite sair dos plantões. E quando você tem um mentor certo, como eu falei, você vai conseguir passar dessa fase facilmente, porque vendas é uma habilidade como qualquer outra. Não tem esse negócio de, não, eu não nasci um bom vendedor, então eu não consigo vender. Você pode aprender a vender como qualquer outra coisa. Tenho certeza que você também não nasceu um bom médico. Você aprendeu isso na faculdade. E se você conseguiu chegar até aqui, conseguiu chegar até a fase número 4, que eu diria que é a fase de liberdade. É uma fase que o seu consultório já está faturando aí pelo menos 50, 100 mil reais por mês. Você já conseguiu sair de todos os plantões e agora você tem liberdade para fazer seus horários, para atender seus pacientes particulares, para montar o seu primeiro consultório e para realmente escalar esse consultório para valores cada vez mais altos. E o meu erro aqui maior foi achar que aqui os meus problemas acabariam. Na verdade, não é que os problemas acabam, o que os desafios você não vai ter nenhum mais. A questão é que você tem desafios de mais alto nível, porque os desafios sempre vão acontecer. Então, quando o seu consultório chegar nos 50, 100 mil reais por mês de faturamento, você vai começar a ter um desafio chamado gestão. Você vai começar a precisar contratar pessoas para te ajudar. Você vai precisar começar a acompanhar as planilhas do seu consultório e saber como é que está a captação de pacientes, de onde estão vindo cada paciente, como é que esses pacientes estão respondendo ao tratamento, com planilhas e com sistemas de CRM, por exemplo, para poder otimizar cada vez mais a sua clínica. Porque não tem isso de você ficar estagnado. Você sempre tem que estar crescendo para você se manter no mercado. Só que quando você compara esses desafios que são muito mais estratégicos e muito mais de tomada de decisão com os desafios de você literalmente dormir no UTI, ter que dormir numa cama de um paciente que já morreu, por exemplo, como eu já passei por isso se torna uma coisa realmente desprezível. E você vai começar a ter um prazer muito grande de ver a sua empresa crescer, o seu consultório crescer e cada vez mais ter liberdade médica. E se você quiser saber como passar por essas 4 fases da maneira mais rápida possível, com a minha ajuda pessoal, através da mentoria individual, clica aqui no link da descrição, agenda um plano de ação em que a gente vai te mostrar exatamente como isso é possível muito antes do que você imagina. A gente tem alunos que começam do zero e chegam a 100 mil reais por mês em menos de 90 dias. Então, daqui a 3 meses, você pode estar com o seu consultório montado e sem depender de plantões, sem depender de convênio. A gente se vê lá.